Neste vídeo de hoje, nós iremos dar uma resposta ao pastor César Cavalcante. A resposta de um adventista leigo, né, que estuda a Bíblia por curiosidade também, para defender a fé adventista. Sou adventista há mais de 30 anos. Estamos aqui para aprender juntos, né? Eu me deparei recentemente com um vídeo do César Cavalcante. Esse vídeo está aqui nesse link, né, no YouTube, né? Se você abrir aqui, você vai ser direcionado para esse vídeo. Depois eu quero deixar a descrição do mesmo no vídeo. Você pode assistir o vídeo na íntegra, né? Para você não ter dúvida nenhuma com relação à integridade do conteúdo da fala do pastor César Cavalcante. A pergunta, o tema abordado por ele é o seguinte: a Igreja Adventista é uma seita? E aí ele coloca, aqui eu dei um print na tela, tem a foto, né, de uma senhora chamada Ellen G. White, e ele coloca várias interrogações aqui, tá? Eu não vou aqui abordar o que ele fala sobre Ellen G. White, o que ele fala da Igreja Adventista como seita, mas eu quero com toda sinceridade refutar os argumentos e deixar que você também assista ao vídeo dele e você faça uma comparação com o vídeo que nós estamos produzindo aqui, certinho? O vídeo dele tem 10 minutos e 50 segundos, né? Eu creio que esse vídeo que eu estou fazendo vai demorar um pouquinho mais do que isso, né? Bem mais do que isso, mas faz-se necessário para dar uma resposta condizente ao pastor César Cavalcante, tá certo? Tá aqui. Ele chama a Igreja Adventista de seita. Eu quero dizer a você que é adventista, ou mesmo que não seja adventista, é muito comum a gente ouvir essa expressão, que a igreja tal é uma seita, a igreja adventista é uma seita, a igreja tal é uma seita. E eu quero dizer para você, para não se preocupar muito com essa questão, se alguém chama a sua igreja de seita. Por quê? A própria Igreja de Cristo, nos dias do apóstolo Paulo, em todas as gerações até o presente momento, às vezes é chamada de seita. Vamos considerar primeiramente o texto que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 24, verso 1 e no versículo 5. Aqui em Atos 24, verso 1, está dizendo o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o governador contra Paulo, contra o apóstolo Paulo. Então, deixando bem claro, o sacerdote Ananias, que era da seita da igreja, da sinagoga dos judeus, desceu com os anciões e um certo Tértulo, né, que era um orador eloquente, né, e eles então apresentaram diante do governador Félix, né, para ter uma conversa com o governador, né? E no verso 5, aqui nós temos um extrato da conversa dele, desse Tértulo, com o sacerdote, diante da presença de Félix, que era o governador. No versículo 5, que está aqui, diz assim: temos achado que este homem, Paulo, é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus,
por todo mundo e o principal defensor da seita dos nazarenos. Muito bem. A igreja de Cristo, quando Paulo tornou-se cristão, a igreja ela teve assim um referencial muito grande do apóstolo Paulo. E então as autoridades, né, principalmente as autoridades religiosas, elas tinham então um grande medo, né, dos argumentos do apóstolo Paulo, e eles foram então apresentar Paulo diante do governador Félix. E eles então dizem: esse homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus, por todo o mundo. É claro, né? Paulo ele andava por todo mundo pregando o evangelho. E eles dizem assim, olha, eu até destaquei aqui em azul, diz assim, ó, é o principal defensor da seita dos nazarenos. Então eu quero dizer ao pastor César Cavalcante e a todos vocês que vão acompanhar esse vídeo, saiba de uma coisa. A igreja de Cristo no passado, nos dias de Paulo, foi chamado de seita, a seita dos nazarenos. Ou seja, Jesus era de Nazaré, e então ali os nazarenos, na verdade, eram os adeptos, né, da religião, da seita dos nazarenos, como diz o texto. Agora, quando Paulo, então, tem a oportunidade de falar aos seus ouvintes, o apóstolo Paulo, então, diz assim no verso 14. Entre outras palavras que Paulo disse, eu extraí aqui esse texto, no verso 14 de Atos dos Apóstolos, no capítulo 24. Paulo responde: mas confesso-te que, conforme aquele caminho a quem chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então eu quero dizer ao pastor César Cavalcante e a todos que acompanham esse vídeo o seguinte: Paulo ele estava sendo acusado de ter a sua igreja chamado seita. E ele então diz assim, olha, conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, ou seja, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Nós muitas vezes somos acusados, né, de defender a lei de Deus e também os ensinamentos dos profetas do Velho e também do Novo Testamento. Mas aqui eu respondo diretamente ao pastor e aos demais que vão assistir esse vídeo. Eu faço uso das palavras de Paulo, mas confesso-te, César Cavalcante, que conforme este caminho que você chama uma seita, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. A minha crença é a mesma crença do apóstolo Paulo. As pessoas chamaram a igreja que Paulo fazia parte, chamaram de seita? Sim. A igreja a qual faz parte, adventista do sétimo dia, vocês estão chamando de seita? Sim. Mas, assim eu sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, que infelizmente vocês não acreditam em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Vocês sim são uma seita porque vocês não acreditam naquilo que Paulo também acreditava. Certo? Esclarecido esse ponto do apóstolo Paulo, acredito eu que nós temos argumentos para continuar defendendo a nossa tese, né? Ele então deixa bem claro que a igreja adventista é uma seita. E aí eu quero deixar bem claro para ele
que não importa se vocês nos chamam de seita, o importante é que nós estamos crendo em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, certo? Guarde bem essa expressão, na lei e nos profetas. Guarde bem essa informação aqui para a gente contrastar com os ensinamentos de Jesus, certo? Vamos prosseguir. Ele acredita que nós acreditamos na salvação pela graça. Na verdade, nós acreditamos, eu como adventista do sétimo dia, e aqui posso me incluir os pastores, né, da igreja, que acreditam na salvação pela graça. Para defender esse ponto que nós cremos na salvação pela graça, que nós não precisamos fazer obra alguma para sermos salvos, eu cito Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 11. Usando as palavras dos apóstolos, nada melhor do que isso, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Ou seja, pastor, eu como leigo, há mais de 30 anos, eu aprendi isso aqui, olha. Nós cremos, eu creio, que nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus. Nós não precisamos guardar mandamento, não precisamos guardar o sábado, não precisamos fazer nada. Se nós pudéssemos ser salvos por algo que nós fizéssemos, não precisaríamos da graça de Cristo. Então eu digo ao Senhor que nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos naquilo que está escrito na Bíblia. Tá? E em Atos 15, 11 diz assim: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles, como os apóstolos, né, e demais outros. Né? Bom, essa é a nossa crença, é a minha crença há muitos anos. Continuando, eu vou citar um outro texto de Paulo, aos Efésios, no capítulo 2, verso 5 a seguir. O apóstolo diz assim: e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, disse Paulo. E nós acreditamos também que nós somos salvos pela graça. Certo, pastor? Nós acreditamos sim, salvação pela graça. Não precisamos fazer absolutamente nada a não ser entregar o nosso coração a Cristo. Certinho, pastor? Então vamos lá. Verso 8. Disse Paulo: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, pastor, nossa crença é essa aqui. Nós acreditamos, como Paulo diz aos Efésios, porque pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E mesmo até a fé, ela não vem de nós, mas é um dom de Deus. Né? Então, eu quero dizer para o senhor que a nossa crença é que nós somos salvos pela fé, e esta fé nós não temos, ela é um dom de Deus a todos os seus filhos. E Paulo continua: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então fique bem claro isso para o senhor, para todos aqueles que acham que nós acreditamos na salvação pelas obras. Isso é um pensamento completamente equivocado. Tá certo? Bom, esclarecido isso, o ponto da seita, de sermos chamados de seita, nós acreditamos salvação pela graça, nós acreditamos em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Agora, pastor,
deixa eu esclarecer uma coisa. Para os que não sabem, eu estou citando aqui o texto de Mateus, capítulo 22, verso 34 a 40, na Nova Almeida atualizada. É uma nova versão da Almeida, né, que é uma Bíblia de estudo. E essa versão ela usa assim, uma linguagem mais clara, mais objetiva, mas esse texto eu poderia usar em qualquer uma outra versão sem problema. Então vamos lá. Verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. Um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aqui, pastor, eu quero dizer para você que esse intérprete da lei, ele não queria aprender nada, não. Ele queria somente colocar Jesus à prova. E ele diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E esse texto, vocês, a maioria de vocês, quando nós falamos da lei de Deus, dos 10 mandamentos, vocês discordam. Por quê? Porque diz que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. Eu concordo também plenamente com o senhor. Agora, nós devemos entender o contexto e a resposta de Jesus. Jesus respondeu: ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo semelhante a este é: ame o próximo como você ama a si mesmo. Tudo bem. Muitas pessoas usam este argumento aqui. Não, a lei, Jesus, ele resumiu em 2 mandamentos: amarás o teu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Pronto. Isso para fugir da guarda do sábado. Certo, pastor? Então vamos lá. Eu baixei aqui um pouquinho o versículo 40 para apresentar para o senhor agora. Verso 40. Destes 2 mandamentos que Jesus citou aqui, dependem toda a lei e os profetas. Lembra que lá atrás, quando Paulo disse que ele acreditava em tudo quanto está escrito na lei e nos profetas, que eu pedi para segurar essa linha de raciocínio? Então, quando a Bíblia aqui em Mateus 22, diz aqui, ó, destes 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, aqui é um resumo dos 10 mandamentos. Se o senhor pegar os 10 mandamentos, os 4 primeiros referem a Deus. Não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado para nos santificar. Esse é o primeiro grande mandamento. O segundo mandamento diz respeito ao nosso próximo. Não matar, não furtar, não adulterar, não cobiçar a mulher do próximo, não dizer falso testemunho contra o nosso próximo. Esses 6 mandamentos referem ao nosso próximo, enquanto os 4 referem, então, a Deus. Tá? Por isso que Jesus ele fez esse resumo, né? E mais aqui no verso 40, o senhor pode pegar em qualquer tradução da Bíblia, que diz aqui, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Esclarecido isso, vamos seguir com a nossa argumentação. Os mandamentos de acordo com a Igreja Católica. Olha só,
Desculpa aos católicos, mas isso aqui é uma verdade que eu não tenho como abrir mão neste momento. Respeito todos os católicos, já fui católico também, mas eu quero dizer para vocês que estão me ouvindo neste momento que os 10 mandamentos da lei de Deus foram mudados pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, se você pegar qualquer catecismo da Igreja Católica, lá está o primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, não tomar seu nome santo em vão. O terceiro, guardar domingos e festas. Eu não sei onde acharam isso aqui, viu? Guardar domingos e festa, tá? Honra pai e mãe. Não matarás, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas a ele. Tá? Isso aqui são os 10 mandamentos de acordo com o catecismo da Igreja Católica. Eu sei que o senhor, diante de tanto conhecimento que o senhor tem, talvez o senhor não vai parar para me ouvir, mas eu gostaria que, de forma humilde, o senhor parasse para ouvir, sem preconceito, essa mensagem, que a mesma possa falar ao seu coração. Tá certo? Então, veja só. Aqui nós temos os 10 mandamentos de acordo estão lá na Bíblia. Tá certo? Então, você que está me acompanhando neste momento, perceba a diferença entre os mandamentos que estão aqui, orientados pela Igreja Católica, e os mandamentos de acordo estão na Bíblia. O primeiro mandamento está aqui, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem a servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isso aqui é o segundo mandamento que proíbe a adoração de imagem. Eu creio, pastor, que o senhor concorda com o primeiro mandamento, que nós não devemos colocar outro Deus diante do Deus verdadeiro. Claro que o senhor também concorda que nós não podemos adorar a imagem, tá? Nós não podemos encurvar diante de imagem nem servir a elas. O senhor concorda com isso? O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que eu tomar o seu nome em vão. O senhor também concorda com esse mandamento da lei de Deus? Agora, o grande ponto da controvérsia é aqui, olha. Pronto, deixa eu grifar aqui. Pronto. Veja só, pastor, esse é o ponto que a maioria dos evangélicos tropeçam. O mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, porque está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E ao 7º dia descansou. Primeiro passo. Deus, então, descansou no 7º dia. Deus abençoou o 7º dia. Tudo bem? E o Senhor o santificou o dia do sábado. Pastor, entenda comigo. Deus, ele descansou, abençoou e também
ele santificou o sábado, separou para um dia santo. Inclusive, pastor, eu gostaria de dizer para o senhor que a primeira igreja que surgiu na face da terra, o senhor pode ler lá em Gênesis 2, aonde está lá no sétimo dia da criação. Deus então criou o sábado. Deus descansou, abençoou e separou o sábado como dia santo. Então, no sábado, Deus estava ali na sua igreja no sétimo dia da semana. Agora, eu não sei porquê vocês concordam com todos os mandamentos, mas discordam do sábado. Se o sábado está na lei. Então, vocês, concordam comigo em todos os mandamentos que eu já citei até agora. Quando chega no sábado, vocês saem fora. Vocês não concordam, tá? Olha só. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Claro que o pastor aí vai acreditar, tá? O próximo mandamento, não matarás. Então, o pastor também concorda que nós não devemos matar. Não adulterarás. O pastor também conhece isso, sabe que não é certo. O oitavo mandamento, não furtarás. O pastor concorda comigo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. É o nono mandamento. O pastor concorda comigo, tá? E o décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Pastor, você concorda, você é evangélico, seja qual for a sua denominação religiosa, vocês concordam com os mandamentos de acordo com a Bíblia, certo? Eu acho que não há nenhuma discussão entre os mandamentos da lei de Deus, a não ser com relação ao sábado. Só isso. Tá? Então, essa ideia de que a lei de Deus ela foi abolida, isso só cabe na cabeça de ditos cristãos que não querem enxergar a verdade. Certo? Esclarecido isso, vamos prosseguir para os próximos textos que eu quero usar aqui. Romanos capítulo 5, verso 13, na versão que eu estou usando, nova Almeida atualizada. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Pastor, gostaria que você que também que acompanha esse vídeo, observasse o seguinte. Romanos 5, 13 diz assim: porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Antes da lei de Deus ser dada a Moisés, lá no Monte Sinai, já havia pecado no mundo. Inclusive, Adão e Eva pecaram. E outros patriarcas que vieram ali antes de Moisés. Agora, veja só. O texto de Paulo é tão claro que ele diz assim: mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Vocês dizem que a lei de Deus, ela só veio a partir de Moisés, que é um grande engano da parte de vocês. Olha só, porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se Adão pecou, era porque tinha lei. Certo, pastor? Se não tem pecado, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Certo, pastor? Então, se Adão pecou, se alguém no passado pecou antes de Moisés receber a lei dos 10 mandamentos, saiba de uma coisa. Então, todas aquelas pessoas que vieram antes de Moisés não teriam pecado. Porque Paulo, ele diz bem claro, o pecado não é levado em conta quando não há lei. Certo?
Bom, esclarecido isso, vamos para o próximo texto, né, para não delongar muito o vídeo. Diz assim, Romanos 3:20, estou pegando aqui o texto do apóstolo Paulo, diz assim, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Eu quero destacar esse ponto aqui para você, certo? Então veja só. Ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Eu sou considerado justo, eu posso ser considerado justo pela graça de Cristo. É bom que você entenda isso. Pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então, a finalidade da lei é só nos mostrar onde é pecado. Por exemplo, quando eu vou à lei de Deus e vejo lá, olha, não matarás, então não posso matar. Se eu matar, estou cometendo pecado. Honra teu pai e tua mãe. Se eu estou desonrando meu pai e minha mãe, eu, consequentemente, estou transgredindo a lei de Deus. Tá? Se eu trabalho no sábado, eu estou transgredindo a lei de Deus. Se eu estou tomando o nome de Deus em vão, eu estou transgredindo a lei de Deus. Eu sei que é pecado, como disse Paulo aqui, olha. Paulo disse, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, certo? Agora, ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, jamais, certo? Por exemplo, tem gente que pensa que nós, como os adventistas, nós guardamos a lei para ser justificados diante de Deus. E a Bíblia ela nos deixa claro que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. É unicamente pela graça. Agora, pela lei vem o conhecimento do pecado. E aqui eu quero fazer uma ilustração para você. A lei de Deus é como um espelho. Você tem uma mancha no seu rosto e você não sabe que você está com aquela mancha no rosto. E aí, quando você pega o espelho, que você olha, você vê a mancha no seu rosto. E aí, você pode pegar o espelho, esfregar em cima da mancha quantas vezes você quiser. Vai sujar o espelho, vai sujar mais ainda o seu rosto. Mas quando você olha no espelho, que é a lei de Deus, e está lá o mandamento, lembra-te do dia de sábado para santificar. Aí você diz assim, meu Deus, eu não estou guardando o sábado. Aí, quando você agora reconhece, você que viu o pecado agora, que é pecado trabalhar no sábado, aí você recorre a Cristo para Ele limpar você do pecado. Foi como eu estava fazendo a ilustração. O espelho apenas ele mostra o pecado, a mancha, mas quem lava é a água. E aqui nós temos o caso que quem limpa os nossos pecados é Jesus, mas a lei, ela mostra o pleno conhecimento do pecado. Tá certo? Tiago capítulo 2, verso 10 a 12, nos diz a tradução seguinte. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Pastor, preste atenção. Quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Então, pastor, quero dizer para você, se você guarda os 9 mandamentos, mas tropeça em um só, se torna culpado de todos. Certo? Não vai me dizer, como vocês usam o argumento, dizer assim, não, mas quem é que não tropeça num dos mandamentos? Ninguém é perfeito. Calma. Jesus Cristo é perfeito. E Ele quer nos dar a vitória. Então, se você guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, tornou culpado de todos.
você está violando o sábado, você é como se estivesse adulterando, matando, adorando imagem e tudo mais. Agora, você diz assim, mas que lei é essa aqui que Tiago está dizendo? Vamos lá. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Onde é que está escrito sobre o adultério, não adulterará e nem matar? Onde é que está escrito isso? Na lei dos 10 mandamentos. Então, quando Paulo está dizendo aqui a lei, ele está fazendo referência à lei dos 10 mandamentos, que contém o mandamento lá, diz não cometa adultério, não mate. E aí ele continua dizendo, ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Então, Tiago, ele deixa bem claro que se você não comete adultério, se você não mata, mas transgride o sábado, isso não adianta, você acaba sendo transgressor da lei de Deus. Certo? Olha, ele diz aqui, ó. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei, tá? Então, onde é que está escrito isso aqui? Não mate, não adultere, né? E onde está escrito? Na lei. Então, se o Senhor guarda os 9 mandamentos, mas transgride apenas um deles, o Senhor torna culpado de todos, certo? É isso que Tiago fala. E ele diz assim, verso 12: assim falem e vivam como pessoas que serão julgados pela lei da liberdade. Então, nós somos justificados pela graça de Cristo e julgados pela lei da liberdade, tá? Então, a lei de Deus, ela é a lei da liberdade. Por quê? Quando nós estamos vivendo a lei, estamos seguindo a lei, a obediência à lei de Deus, nós estamos livres, nós temos liberdade, porque nós não estamos transgredindo a lei de Deus. Se você, por exemplo, vai no trânsito e você está sem habilitação, se você está dirigindo alcoolizado, você está debaixo da lei. E a lei vai te condenar. Mas quando você está vivendo completamente de acordo com as leis do trânsito, a autoridade não vai te acusar em nada porque você está vivendo a lei da liberdade. Por exemplo, a lei do trânsito, o Código de Trânsito, nos mostra que ali é uma lei da liberdade. Quando você pratica essa lei. Muito bem, esclarecido o texto de Tiago, vamos prosseguir. Quanto aos escritos de Ellen G. White, ele diz aqui que a Igreja Adventista é uma seita porque segue os escritos de Ellen G. White, né? Ellen Gold White. Bom, nada melhor do que explicar para o pastor César Cavalcante, também para todos que irão assistir esse vídeo, deixar que os escritos de Ellen G. White falem por si próprio. Nada melhor que isso. Então ela diz assim, olha, aqui, esse texto aqui, pastor, é o seguinte, é textos de Ellen G. White, tá? Não é Bíblia, não é Bíblia, tá? É escritos da senhora Ellen G. White, tá? Ela diz assim, mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as suas doutrinas e base de todas as suas reformas. Pastor, nós como os adventistas do sétimo dia, nós acreditamos piamente no que Ellen G. White escreveu. Ela diz aqui, ó, mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Então, pastor, eu quero dizer para o senhor que
nós, como adventistas do sétimo dia, contrário do que o senhor citou em seu vídeo, nós não seguimos para defender as nossas doutrinas, nós não precisamos de Ellen G. White. E ela própria diz aqui, ó, mas Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia, e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Eu quero dizer, pastor, que em todas as nossas doutrinas, elas são baseadas apenas na Bíblia. Nós não precisamos dos escritos de Ellen White para defender as nossas doutrinas. Os livros da senhora White são livros que nos ajudam a compreender melhor a Bíblia. O papel de Ellen G. White não é substituir a Bíblia. O papel dos escritos dela é simplesmente nos dar esclarecimento a respeito da palavra de Deus. Nos ajuda a entender. Então, Ellen G. White, para nós, em todos os tempos, ela tem sido o seguinte, como um professor. Ela tem sido essa pessoa. Tem pontos na Bíblia que a gente não entende, lá nos escritos dela está esclarecendo as verdades dentro da Bíblia. E não que os escritos dela vêm substituir a Bíblia como o Senhor fala. E enganando muitas pessoas. Tá? Tem pessoas que vão acreditar no que o Senhor está dizendo. E por esse motivo eu achei por bem fazer esse vídeo. Tá? Então, você que está nos ouvindo neste momento, o pastor César Cavalcante, ele usou ali de argumentos que são argumentos que não têm sustentação dentro dos escritos de Ellen G. White. Tá? Então, nós precisamos apenas da Bíblia, a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as nossas reformas. Certo? Mas da forma que o Senhor colocou lá, e que outros pregadores por aí colocam a questão dos escritos de Ellen G. White, coloca lá, não, a igreja adventista é uma seita porque acredita só nos livros de Ellen G. White. Não, contrário disso. Os livros dela é para nos dar maior clareza a alguns textos da Bíblia que nós não compreendemos. Por exemplo, o senhor, quando vai estudar na Bíblia, o senhor não vai usar, por exemplo, dicionário bíblico? O senhor não vai consultar alguns teólogos para o senhor entender aquele assunto? Então, nós não precisamos consultar teólogo, porque nós temos a Ellen G. White que nos esclarece, e é bom lembrar que nem todos os pontos da Bíblia, tem coisa que ela não escreveu, não falou sobre esse assunto. Tá certo? Então, vou continuar aqui na sequência. Ela diz assim, as opiniões de homens ilustrados, as deduções da ciência, o credo ou discussões dos concílios eclesiásticos, tão numerosos e discordantes como são as igrejas que representam a voz da maioria, nenhuma dessas coisas, nem todas em conjunto, deveria considerar-se como prova em favor ou contra qualquer ponto de fé religiosa. É isso que a Ellen G. White, ela acreditava. Ela diz o seguinte, ó, que a opinião de homens ilustrados, deduções da ciência, concílios eclesiásticos, numerosas igrejas acreditam nisso, naquilo, mas nós devemos rejeitar qualquer ensinamento que não esteja de acordo à palavra de Deus. Tá? E ela diz aqui, ó, antes de aceitar qualquer doutrina ou preceito, devemos pedir em seu apoio um claro assim diz o Senhor. Assim diz a Bíblia só. Está entendido, pastor? Ela diz assim, continua dizendo, isso está no livro Grande Conflito, 591, primeiro parágrafo, e eu vou usar aqui um outro texto que está escrito no livro Primeiros Escritos, página 78. Ela diz assim, recomendo-vos, caro leitor,
a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. Então ela não está colocando aqui os livros dela. Ela está dizendo, recomendo-vos cada leitor a palavra de Deus como regra de vossa fé e prática. Por essa palavra seremos julgados. É isso, está muito claro. Ela diz que ela recomenda ao leitor a palavra de Deus como regra da nossa fé. Eu também acredito assim. Para mim, Bíblia. Se eu for estudar com o senhor, não vou usar livros de Ellen G. White. Tá? Eu vou simplesmente defender aquilo que a Bíblia ensina. Certo? Continuando, ela diz assim, ó, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu luz adicional para tomar o lugar de sua palavra. Isso é uma carta dela escrita em 1901. Então, ela está dizendo aqui, o Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Longe disso. Essa interpretação que vocês dizem que nós fazemos de Ellen G. White a nossa Bíblia, isso aí é uma difamação da corporação, certo? Ela diz aqui mais. No trabalho público, não torneis preeminente, nem citeis o que a irmã White tem escrito. Olha o que ela está dizendo. E é isso que nós, como os adventistas, em público, no trabalho em público, nós não citamos Ellen G. White. Eu estou citando essas passagens aqui apenas para mostrar ao senhor o que Ellen G. White escreveu. Tá? Fazer isso não aumentará a fé nos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. É o mais forte testemunho que podeis apresentar ao povo. Que ninguém seja instruído a olhar para a irmã White, e sim ao poderoso Deus que dá instrução à irmã White. Isso é uma carta de 1894. E ela continua dizendo aqui, como pode o Senhor abençoar os que manifestam o espírito de não me importa, que os leva a andar em sentido oposto à luz que o Senhor lhes deu? Não solicito, porém, que aceiteis as minhas palavras. Olha o que ela está dizendo aqui, ó. Não solicito, porém, que aceiteis minhas palavras. Ponde a irmã White de lado. Não citeis outra vez minhas palavras enquanto viverdes, até que possais obedecer à Bíblia. Então, esse era o pensamento da senhora White, muito contrário do que o senhor está deduzindo. Ela diz mais, quando fizerdes da Bíblia o vosso alimento, vossa comida e vossa bebida, quando fizerdes de seus princípios os elementos de vosso caráter, conhecereis melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a palavra de Deus diante de vós nesse dia. Não repitais o que eu declarei afirmando. A irmã White diz isso, a irmã White diz aquilo. Descobri o que o Senhor, Deus de Israel, diz e fazei então o que ele ordena. Tá? Então, aqui ela não está, em hipótese alguma, colocando os escritos dela acima da palavra de Deus. Não. E tanto é que na igreja adventista, você pode se tornar membro sem crer nos testemunhos de Ellen G. White. Agora, a igreja, ela faz uma ressalva que se você não crê, ela respeita a sua posição. Você não é obrigado a crer, mas você não pode sair aí, como dizem, né? Você não pode sair aí criticando a igreja, né? Dizendo que a igreja é isso, que é aquilo, que é uma seita, porque simplesmente você não acredita. Se você não acredita, fique quieto, fique tranquilo. Você não vai ter nenhum problema quanto à igreja. Eu digo isso porque se eu chegar à conclusão de que deixei de acreditar em Ellen G. White, pronto, não tem nenhum problema. A igreja não vai me disciplinar por isso, certo?
Vamos prosseguir aqui para não delongar muito nosso vídeo. Diz aqui: alguns não estão familiarizados comigo e com os meus trabalhos e são céticos ou descrentes sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas. Não. Chegou uma pessoa na igreja e ela não está esclarecida com relação ao dom profético, elas não podem ser pressionadas. Certo, pastor? É isso que nós ensinamos. Tá? Esse é o ponto, esse é o outro lado da moeda. E ela diz mais aqui: os pastores devem ter compaixão de alguns que estão duvidosos e salvai alguns arrebatando-os do fogo. Judas, versículo 22 e 23. Os pastores devem ter sabedoria para dar a cada um o alimento e saber diferenciar entre as pessoas conforme seu caso requeira. Por exemplo, eu não sou pastor, eu sou um leigo na igreja adventista, mas se eu estou trabalhando com uma pessoa e falei com ela sobre o dom profético, o dom de profecia, que é a capacidade de interpretar a Bíblia, que foi dada a Ellen G. White para esclarecer a mente do povo de Deus, para entender melhor a Bíblia, então eu devo saber diferenciar. A pessoa não acredita, não concorda, eu vou simplesmente rejeitar rejeitar não, perdão, a palavra eu vou concordar com a posição dessa pessoa, porque foi isso que Ellen G. White, ela ensinou. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, a gente tem que ter cuidado, né, para não ofender a fé de ninguém. Agora, como o senhor faz, não só o senhor, mas tantos outros pastores por aí, que chamam a igreja adventista do sétimo dia de seita, e diz porque a gente segue não a Bíblia, mas Ellen G. White, isso aí é tirar a palavra de Deus do contexto e então começar a rotular algo que não é da maneira que vocês ensinam. E cuidado vocês, pastores, que não ensinam a verdade ao povo. Está lá os 10 mandamentos da lei de Deus e vocês não obedecem. Tá? Tira o sábado. O sábado é fora. Eu vou dizer a você, pastor, se eu te devendo 10 mil reais e te dar 9, o senhor aceita eu ficar devendo 1.000 e não pagar nunca mais? Então, assim, Deus tem 10 mandamentos. Se o senhor paga 9, se o senhor obedece 9 e viola um desses mandamentos, o senhor acaba tornando culpado de todos e com uma dívida para com Deus. Então, esse é o meu esclarecimento diante da fala do pastor. Na verdade, aqui eu não estou com discórdia, tratando de discórdia, mas o que me levou a fazer esse vídeo foi justamente a forma em que o pastor falou, de forma assim tão direta, sem esclarecimento algum, levando as pessoas a duvidar da igreja adventista do sétimo dia. Certinho, pastor? Desculpe qualquer palavra, se eu ofendi o senhor, mas a verdade ela precisa ser dita de acordo com o que está escrito na palavra de Deus. Um abraço a todos que acompanharem essa mensagem, que Deus possa ter misericórdia de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.